Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo que eu faço aqui para a série Livros sobre a História do Ateísmo, né? O objetivo dessa série aqui é apresentar para vocês algumas obras que podem ser consultadas, para quem tem interesse em ou estudar ou conhecer um pouco sobre a questão da história do ateísmo. E no caso de hoje, como eu tinha comentado no vídeo anterior que eu fiz para essa série, né, eu queria falar brevemente sobre este livro aqui, História do Ateísmo em Portugal, da fundação ao final do Estado Novo. Tá? Esse aqui foi um livro que eu acabei encontrando a partir das minhas pesquisas que eu fiz, né, sobre a história do ateísmo, e me deparei com essa obra que eu não sabia da existência dela e consegui adquiri-la, tá? Me chamou bastante atenção porque eu desconhecia a publicação de um livro em Portugal sobre a história do ateísmo. Tá? Este aqui é um livro que foi publicado em 2010. Ele é um livro que conta a história do ateísmo em Portugal, tá? Mas ele não é um livro escrito por um historiador, tá? Ele é um livro escrito pelo Luís Ferreira Rodrigues, tá? É o autor. Ele tem uma formação na área da arquitetura, né? Interessante isso. Mas ele conta aqui no livro que o trabalho dele o conduziu a se interessar pelas questões relacionadas à história da religião e ao ateísmo, tá? Ele coloca também que este livro aqui é a primeira obra sobre a história do ateísmo publicado em Portugal e foi publicado em 2010. Então vejam como, no caso, isso pode ser visto como uma referência, tá, na historiografia portuguesa sobre a história do ateísmo. Na introdução do livro, ele apresenta duas questões que eu considero importantes que vocês tenham conhecimento, que elas vão nortear todo o processo seguinte de elaboração dos capítulos. Uma delas é a definição do que ele entende como ateísmo e depois como ele vai compreender historicamente o processo de análise das questões relacionadas ao ateísmo. Então ele escreve aqui na introdução o seguinte: a história do ateísmo em Portugal que se descreverá não pretende ser a história de todos aqueles que pugnaram por uma visão de mundo, reclamando em absoluta inexistência de Deus ou do transcendente. Quer dizer, não é possível fazer uma história que conte sobre todos os indivíduos que manifestaram uma descrença. Tá? Pretende sim, no caso o livro, ser a história de uma tendência, da tendência intelectual lusitana que se inclinou para a refutação da concepção do mundo enquanto produto proveniente de um Deus criador. Né? Então ele está concebendo, está interpretando o ateísmo como uma determinada visão de mundo, que no caso ela não está vinculada à esfera do sagrado. Num outro momento da introdução ele diz o seguinte: veremos que mais do que qualquer classe econômica ou grupo social, o ateu terá sido o indivíduo mais marginalizado e ostracizado da história portuguesa. Tão marginalizado, silenciado e visto com tanto repúdio que só agora, em pleno século XXI, no ano de 2010, alguém se predispôs a contar a sua história. Muita dessa história baseada no testemunho dos seus antagonistas. Então vejam, ele tem aqui uma definição sobre a questão do que é o ateísmo, relacionado então com uma determinada visão de mundo, e por outro lado, já pegando mais a figura do ateu e da ateia de um ponto de vista histórico, ele nos coloca essa premissa aqui do processo de marginalização e de ostracismo vivenciado pelos ateus, de todas as dificuldades existentes ao longo da história portuguesa para que os ateus pudessem manifestar o ponto de vista, a sua forma de compreender o mundo. Tá? O livro
ele traz um retrato da questão do ateísmo na história portuguesa do final da Idade Média, tá? Dos últimos séculos do final da Idade Média, até o fim do Estado Novo. Tá? O Estado Novo português, no caso aqui, foi a ditadura salazarista implementada em Portugal no final da década de 20, né, do século 20, e que perdurou até meados da década de 70. Tá? Então há um período histórico posterior à redemocratização portuguesa, então a partir de 75, vindo até os dias atuais, que não é abordado pelo autor. Ele fala que, no caso, essa história contemporânea do ateísmo em Portugal, né, que onde se destacam figuras como José Saramago e a criação de associações ateístas, essa história, dada a quantidade de material e a quantidade de riqueza de informação, ela merece um estudo à parte. Né? Não sei se ele se dedicou a isso ou pretende se dedicar a isso, ou talvez outros autores se dediquem a isso. Tá? Então ele fala sobre a questão Portugal medieval, né? Portugal na época dos descobrimentos. Tá? Ele fala sobre Portugal iluminista, né? Portugal é a crise e romantismo, no início do século XIX, a questão do movimento republicano em Portugal no final do século XIX e o Portugal do Estado Novo. Tá? Em linhas gerais, o que o Luiz Ferreira Rodrigues coloca aqui, a história de Portugal está muito fortemente vinculada à questão da religiosidade. Né? A formação do Estado Nacional Português no final da Idade Média e início da Idade Moderna se dá num processo de simbiose com o catolicismo. A gente não pode deixar de esquecer que a formação do Estado português, a formação do próprio país se dá dentro do chamado processo de reconquista vivenciado na Península Ibérica, que também foi vivenciado pela Espanha, que é o conflito entre cristãos e muçulmanos que se dá entre o século VIII e o século XV. Tá? Então, é um processo multissecular de disputa pelo território que compõe a Península Ibérica, que é uma disputa política, militar, mas eu diria que ela é interpretada de forma religiosa, que no caso coloca o embate de dois credos, de duas fés, a fé cristã, que é aqui católica, e a fé muçulmana. Tá? Então nós temos essa questão que dá um peso muito significativo à religião e ao catolicismo em Portugal. Tá? Tanto é que depois, quando acontece o processo das reformas religiosas a partir do século XVI na Europa, com Lutero, depois vem Calvino e todas as outras correntes reformistas, a Península Ibérica e Portugal, ela não vai vivenciar o processo de reforma, ela vai se manter alinhada ao catolicismo, né, do ponto de vista de religião, e vai se manter alinhada à Igreja Católica do ponto de vista de instituição religiosa. Então nós temos esses dois elementos muito fortes, tanto é que o processo de colonização do Brasil, a partir do século XVI, tem entre um dos seus objetivos a expansão da fé católica, tá, na América, como uma forma de fazer um contraponto, né, e um embate com esse adversário que surge no próprio território europeu. Tá? O autor aqui, que seria no caso o adversário no território europeu, que no caso seriam as religiões cristãs reformistas. Tá? O autor aqui, como ele diz na introdução, muito da história do ateísmo acaba sendo a história contada pelos antagonistas, ou seja, dado as dificuldades e a adversidade para que as pessoas manifestassem o ateísmo, se manifestassem como ateias, ao longo do tempo é muito difícil encontrar fontes
documentos onde as pessoas elas afirmem categoricamente, né, sua visão de mundo ateísta. Então, por exemplo, uma forma de tentar encontrar indícios sobre isso é buscando o material produzido pelos algozes, por aqueles que perseguiam pessoas que manifestassem dúvidas em relação à fé dominante, como no caso da Inquisição, que em Portugal, né, persegue e busca condenar aqueles que não seguem a ortodoxia católica. Então, esse é um dado importante. Então, ao longo da história portuguesa, né, do final da Idade Média até o século XIX, o nosso autor coloca aqui que as dificuldades elas são imensas para que o ateísmo ganhe raízes, mas avaliando documentações como livros, literatura, esses documentos da Inquisição, documentos oficiais produzidos pelo Estado, é possível mapear ali indícios, elementos para tentar conhecer, né, esses ateus e ateias da história de Portugal. O ateísmo ele vai ganhar uma maior dimensão na história portuguesa com o advento do movimento republicano em Portugal a partir do século XIX, né? Especialmente a partir da segunda metade do século XIX. Então aí a luta pela implantação da república em Portugal é uma luta ao mesmo tempo contra uma instituição política que é a monarquia, mas uma luta contra um dos suportes da monarquia portuguesa, que dá legitimidade à monarquia portuguesa, que é a Igreja Católica. Então, entre os republicanos vão ter aqueles que vão manifestar tendências ateístas ou agnósticas. A República é implementada em Portugal em 1910, mas com o advento do Estado Novo, né, da ditadura do Salazar, então o ateísmo ele passa a ser uma forma de pensamento que vai para a marginalidade, né, sai do espaço público português por não encontrar condições para prosperar. A ditadura do Salazar ela vai ter na Igreja Católica um elemento de apoio, né, para se sustentar numa luta contra republicanos, contra socialistas, anarquistas, comunistas, enfim, é um regime conservador, tá? E que tem na religião católica um dos seus elementos de apoio e consequentemente também tem na Igreja Católica um dos seus elementos de apoio. Tá? Então só com o fim do Estado Novo, em 1975, em Portugal, é que o ateísmo vai conhecer um novo momento na sua história. Talvez o seu momento de maior florescimento, como o autor coloca aqui na introdução do livro, tá? Mas essa história, a história do ateísmo contemporâneo em Portugal, é uma história que ainda precisará ser contada e espero que ela seja contada para que todos nós possamos a conhecer. Então, esse seria o meu comentário sobre o livro, né? Deixo como uma indicação de leitura e em breve eu retorno aí com mais um vídeo comentando mais um livro sobre a história do ateísmo. Então deixo aqui o meu abraço para todos e para todas e até breve.